Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 14/4/2021. Vamos começar para as notícias aqui? Vamos começar com o dólar? Bom, o internacional não mexeu, continua da mesma forma, 5,72 e 5,90, certo? Tá tendo uma elevação do dólar internacional, mas aqui no Brasil se equalizou. Em relação ao peso, ao contrário, está tendo uma desvalorização do peso. Uma desvalorização do peso. E a Argentina andou fazendo algumas coisas? Andou. E a gente vai falar bem no finalzinho do vídeo sobre. Vamos lá, damos uma olhadinha aqui no câmbio. Como é que ficou o câmbio aqui no Brasil? Professor, o que aconteceu no câmbio do Brasil? O câmbio subiu no começo do dia, depois desceu, e depois subiu de novo, e depois desceu, e fez uma montanha russa danada. Chegou no fim 0 a 0. Fechou em 0,08%. R$ 5,72 arredondando. Dá 718, obrigado, arredondar 72 centavos, porque nossa moeda não tem 3 dígitos. Para mim isso daí deveria ser até proibido, sabe? Menos do que 2 dígitos. Se a nossa moeda não tem mais do que 2 dígitos, o mínimo é centavos. O que seria o terceiro dígito numérico se é algo de valor? E o dinheiro, o valor dinheiro não tem décimos. Pois é, mas são coisas que acontecem, né? Aqui, posto de gasolina, eu já fiquei louco com essas coisas, mas é difícil, hein, cara? É difícil. Vamos lá. E Bolsa de Valores, professor? Bolsa de Valores, ela foi subindo devagarinho. A nossa bolsa, ela está devagar e sempre buscando aquele valorzinho que eu tanto falei que deveria estar chegando. Os 125 mil que poderia chegar essa semana, devido à inflação fazendo com que os preços subam e o faturamento suba e o dinheiro automaticamente acabe subindo para as empresas. Então a bolsa hoje está indo 0 a 0 de novo lá fora, o DAX alemã, ela está no 0 a 0 de novo, 15.221, está tudo parado, já está indo para a segunda semana tudo parado. E vocês sabem que quando fica muito parado e muito silêncio, acontece alguma coisa para agitar as ondas e poder fazer os movimentos necessários. Vamos ver, porque átomo não para, o universo não para, economia também não para. Quando ela para, acontece alguma coisa que faz ela voltar a andar. Seja uma coisa boa ou seja uma coisa ruim. Normalmente, aqui no Brasil, como a gente gosta sempre do caminho da dor, sempre acaba acontecendo coisas ruins. A bolsa ela fechou em alta de 0,4%. E isso fez com que ela saísse dos 118 mil pontos e fosse para 119.297 mil pontos. Oh, coisinha bonita, rapaz. Deus queira que assim continue. O orçamento do país jogou-se um pouquinho mais para frente, ficou para o dia 22 no máximo. Vamos ver o que vai acontecer. Eu acho, se o presidente da República escutar o ministro da Economia, ele deve fazer isso na sexta-feira quando fechar o mercado. Porque aí você tem a sexta para reflexão, o sábado e o domingo. E aí a segunda-feira já consegue ter uma resolução e o mercado já consegue enxergar como os deputados vão ver essa situação do orçamento, se cortou, não cortou, o que foi, o que deixou de fazer. Acredito que seja na sexta-feira, se ele de fato tiver assessoria que presta. Se não, vai sair no meio e vai virar aquela muvuca danada aí. Vamos lá, Infomoney. Notícia da Infomoney. Ibovespa sobe e fecha acima de 119 mil pontos com a melhora externa e orçamento no radar. Dólar fica estável. Notícias maravilhosas. Ainda tem mais algumas coisas aqui. Índice chegou a cair durante a manhã com má notícia sobre a vacinação nos Estados Unidos, mas conseguiu se recuperar durante a tarde. Após abrir o dia em queda, o Ibovespa ganhou força durante a tarde dessa terça-feira, que foi ontem, e fechou acima da marca 119 mil pontos.
E eles pegaram e estão falando aí que é daqui, que é de lá, que é o orçamento, que tem não sei o que lá, mas só que o orçamento não afetou, porque o vencimento não é agora. Então a expectativa não é para já, é um pouquinho mais ali. Então na sexta-feira eu acho que vai ficar um pouco mais apreensivo, né, o mercado, para saber se alguma coisa vai sair. Então vamos ver o que vai ser as cenas do próximo capítulo, certo, gente? E vamos ver aqui se tem mais alguma coisa dos Estados Unidos. A Casa Branca emitiu um comunicado dizendo que não espera um problema no programa de vacinação do país. É por causa dos 6 casos que teve lá, que é uma situação de precaução. É que lá o problema processual é muito sério, né, para a questão de saúde. Os valores são altíssimos, então 6 pessoas representam coisa assim de 5 milhões cada um, sabe, para os cofres públicos. E quem paga esses cofres públicos são os cidadãos que moram em regiões onde acontecer o fato. É essa própria comunidade que tem que pagar com isso daí. Porque quando ele processa o governo, ele não processa o governo, ele processa a comunidade. Lá é um pouquinho diferente. Aqui que a gente vê governo é governo. Não, lá governo é comunidade. Exemplo, se amanhã você cai num buraco de uma rua aqui na cidade e você processa a prefeitura da sua cidade, você não processa a prefeitura igual aqui é. Você processa a comunidade da prefeitura. Aí lá é igual um condomínio. Então aumentou esse gasto, todo mundo tem que pagar um imposto a mais para cobrir esse gasto. E você ficaria feliz de ter que ficar pagando coisa a mais? É o que faz eles cobrarem. Não, você pode tapar esse buraco. Esse ano passado já tiveram que pagar um monte de problema, coisas de buraco. Não, sai mais caro pagar isso daqui do que você arrumar o buraco. Você vai arrumar o buraco, sim. Se você não arrumar o buraco, nós vamos tirar você da prefeitura. Tá entendendo como é que é diferente a coisa? Por isso que a coisa anda lá. Sai do bolso do cara, né? É igual um condomínio. Vou tomar um cafezinho. Pois é, gente, pois é. Vamos lá, dando sequência aqui nas notícias. Infomoney ainda. Senado cria CPI da Covid para investigar ações e omissões do governo federal e verba para estados e municípios. Então ficou proibido ele analisar os municípios e o Estado, porque isso é competência do vereador e competência do deputado estadual. Igualzinho eu falei. Eureka! Tô ficando bom de política, não tô não? Tô entendendo, não tô? Tô estudando pra caramba, vocês não têm noção de como é que eu tô estudando. Desde a primeira vez que eu peguei e tentei entrar no negócio de política, eu falei, eu vou começar a estudar, entender tudo como é que funciona, para a hora que entrar, não ficar perdendo tempo aprendendo, já entrar já na velocidade máxima, botando para quebrar, porque senão não tem condição. É assim que funciona. Então o que acontece? Agora vai ter que ter uma cobrança e uma responsabilidade de cada deputado estadual do seu estado e dos vereadores escolhidos das suas cidades. Espero que eles trabalhem da forma que deve se trabalhar e como se deve trabalhar. Inclusive, aconselho todas as cidades já abrirem a sua CPI em paralelo com a da federal, para que eles possam utilizar as coisas de outros lugares para os deles, ou seja, usar os dados do federal para os deles, porque você vai começar a cruzar informações, inclusive vai poder ceder informações para o governo federal, se for o caso. Bom, além disso, nós temos mais uma situação. Essa CPI da Covid, ela está tendo um problema muito sério dentro do Congresso, porque eles querem fazer virtual, só que virtual você não consegue estudar, porque você precisa acessar sistemas, você precisa de relatórios. Para você receber relatórios, você depende de setores, você tem que ir em setores, protocolar pedidos. Então eles estão falando assim, não, a gente vai fazer um semipresencial. Aí eu pego as informações, digitalizo e olho tudo. Digitalizou? Vaza.
Aí a mídia vai querer pegar tudo isso daí e vai querer fazer um furdunço. E a gente sabe qual é a mídia que vai querer fazer um furdunço, principalmente quando é no governo federal. Esse negócio da CPI da Covid, ele é bonito, faz parte do Congresso e é uma obrigação que todos os deputados e senadores têm que fazer, fiscalizar. Isso é uma fiscalização. Só que como estamos em um período de politicagem e não de trabalho de fato real, eu vejo isso como algo ruim que vai refletir inclusive na Bolsa de Valores. Eu não vejo com bons olhos isso, principalmente agora. Isso daqui já jogou por terra a reforma de tributária e qualquer outro tipo de reforma administrativa, o que tiver de reforma. Você me desculpa, mas não vai ter reforma nenhuma com essa CPI aberta. Acabou, esquece porque já era. Vamos lá. Infomoney. Câmara aprova a prorrogação do prazo de entrega do imposto de renda até 31 de julho. Bom, notícias boas e notícias ruins. Como assim ruim, professor? Prorrogou é bom demais, é bom. Para quem tem que pagar o imposto de renda é maravilhoso. Mas, vejam bem, se você tem imposto de renda retido na fonte, se você é de salariado, é CLT, retido na fonte, isso é horrível para você. Se você recolhe as suas guias todo mês certinho, bonitinho, isso é horrível para você. Mas se você só nega e chega no outro ano e na apuração você vê quanto que você tem que pagar e paga com multa e tudo, é maravilhoso para você. Ou seja, para os ruins é lindo e maravilhoso, para os bons não é muito bom. Por quê? Vamos lá. Primeiro, o processamento da restituição vai depender quando terminar a apuração de todas as declarações de imposto de renda. Porque às vezes uma declaração de imposto de renda fala que mandou dinheiro para outra, que recebeu da outra, que veio de outra. Então ele precisa fazer o cruzamento. Para fazer o cruzamento tem que fechar todo o ciclo de recebimento e pagamento de imposto de renda. Ponto. Esse é o primeiro ponto. Então, a sua restituição de imposto de renda vai atrasar. O governo vai atrasar o recebimento, porque quem retém na fonte já retém na fonte, então isso não tem problema, nunca teve. Só que esses que vão ter que pagar o extra, de imposto de renda extra, não vão pagar na época que era para pagar, vão pagar depois. Vai ficar um buraquinho bonitinho nas contas públicas, somando com orçamento não aprovado, um buraco muito bonitinho. Pois é, então tudo tem o lado bom e o lado ruim. Você olhando a nota, você fala que bonito, mas você vendo os bastidores, você fala, xiii, me lasquei. Vamos lá, Infomoney. CPI da Covid trava reformas e embaralha a discussão sobre o orçamento de 2021. Economistas avaliam impactos da CPI da Covid que, mesmo antes de ser instalada, já causa alvoroço. Por quê? Porque junto com o negócio da CPI, entrou outra CPI, que é de ministro do STF, e entrou também mais um traidor do governo federal, que era uma peça importante, que as pessoas gostavam. Tinham ele como um reflexo, o tal do Cajuru lá, tinha o Cajuru como um reflexo do presidente da República, porque ele pensava parecido, ele brigava pela justiça, ele gostava das coisas certas. De repente, ele pega e trai aquele que pensa igual. Por quê? Eu estava conversando até com um amigo ontem. Eu falei o seguinte para ele, presta atenção, é que você não entende da política, mas eu vou te explicar. Ele falou, o que é? Você não está entendendo, mas eu vou te explicar. Eu falei, explica então, vamos lá. Você tem um partido, que, bom, aqui para vocês vai parecer direita. Então você tem um partido da direita, representado pelo presidente atual. E você tem um partido da esquerda representado pelo partido anterior a esse governo. Ótimo. Tudo que representa esses extremos, eles não vão conseguir. Não vão conseguir. Vai ter a militância que vai fazer tudo isso daí. Só que essas pessoas, elas vão sair das extremidades para ficar centro-direita, centro-esquerda.
Então, por isso que o Ciro Gomes está tentando entrar no centro-esquerda. E o pessoal agora está montando uma estrutura parecida com a do Bolsonaro para criar-se uma centro-direita. Por que isso? Porque lá na frente eles vão pegar e vão taxar aqueles que ficaram nas pontas como radical. E aí aqueles que ficam no centro são mais racionais, conseguem entender o outro, um ao outro, conseguem ver que não adianta ser muito sim, que nem muito assado, que precisa do meio termo, que a política não é assim, tem que representar todos e não só uma parte, nem só a outra parte. Essa vai ser a retórica e já está se formando. Coisa que eu já falei, caminho do meio. Se o presidente não caminhar para o caminho do meio, desculpa, mas vamos ver que partido que ele vai escolher. Eu tô curioso, rapaz. Eu tô curioso. Mas, de fato, vai ter e já está refletindo no negócio do orçamento. Por quê? Porque o presidente vai ter que decidir esse negócio do orçamento. E ali, para ele se livrar, e pelo que o filho dele deu entrevista, que o Eduardo deu entrevista na Jovem Pan, ele vai tirar o dele, como ele disse na entrevista, o dele da reta. Ou seja, ele vai suprimir tudo que pode fazer estourar o teto. Ah, sem dúvida nenhuma. Até eu faria isso no meio de uma politicagem do jeito que tá. Bom, e isso vai representar o que, professor? Vai representar que não vai liberar o dinheiro do orçamento. O governo vai ficar sem dinheiro para poder usar. E vai começar a travar algumas coisas, parar de funcionar um setor aqui, outro lá, e assim vai. E vamos ver para onde vai. Filho, vamos ver. Estão fazendo a mesma coisa que fizeram com o presidente dos Estados Unidos, estão fazendo com o daqui. Vamos lá. Infomoney. Bitcoin supera os $62 mil e bate nova máxima histórica antes de estreia da Coinbase na Bolsa dos Estados Unidos. Olha só que interessante. Tá todo mundo chegando para mim falando assim: professor, eu falei para você, o Bitcoin é a moeda do futuro, ela é a moeda maravilhosa, ela é incrível nos seus olhos, ainda não é no meu. Mas professor, olha quanto que ela subiu, ela tava 30 mil, ela foi de 20 mil para 30 mil, 40 mil, 50 mil, 60 mil dólares. Ela teve uma valorização surpreendente em dólares, professor. E aí eu vos digo uma coisa. Bom, você está acompanhando quem está comprando isso ou não? Então aparece um ou outro grande, como o gajo lá, o dono da Tesla, ele pega e fala: estou comprando algumas ações ali. Aí você pega uma outra empresa: estou comprando algumas ações ali. Estou pensando em vender alguns produtos utilizando a moeda virtual. Por quê? Vocês sabem por quê ou não? Eu vou explicar por quê. Muitos países no planeta, a gente não pode só olhar o Brasil, muitos países no planeta estão com a sua moeda podre. Então, por exemplo, Cuba tem uma moeda que presta? Não, podre. Mas lá está fechado e não tem acessos. Mas até tem alguma coisinha. Moeda podre. Venezuela tem moeda que presta? Não. Moeda podre. Ela apodreceu. E não é só aqui. Existe mais um monte. Eu estou dando um exemplo daqui de perto, mas existe no planeta, existe um monte de país que está tudo se afundando com as suas moedas. Bom, inclusive a do Brasil. Se eu tenho uma moeda podre, que se eu ficar com essa moeda e ela desvaloriza muito rápida, eu preciso de dólar. Para eu adquirir dólar, eu preciso exportar coisas. Eu não estou conseguindo exportar coisas. Ótimo. Então o que eu faço? Eu compro Bitcoin. Mas professor, para eu comprar o Bitcoin, eu não preciso do dinheiro? Você precisa. E como que essa pessoa está comprando? Ela compra. Ela está trocando dólar por Bitcoin. E são países ruins. Por que ela está fazendo isso? Sendo que o dólar é uma moeda muito forte. Por que ela está fazendo esse câmbio? Porque é o seguinte, porque ela virtualmente ela não precisa pagar impostos.
E governos quebrados, eles vão aumentando imposto, aumenta imposto, até porque tá acabando o dinheiro deles, eles vão sugar de onde der. E quando eu fizer internacionalmente, como que o governo vai ver? Eu vou pegar o seu dinheiro, vamos botar um decreto aqui que eu estou pegando o seu dinheiro. Pegando meu dinheiro da onde? Meu dinheiro não está aqui. Você pode pegar o daqui, mas está no Bitcoin. O Bitcoin da onde? Eu vou acessar o país onde está. Onde que está? Não tem. É o país nuvem, é o país do céu. Então, o dinheiro, o papel, ele ainda pode ser preso. O presidente da Venezuela, ele não tinha dinheiro nos Estados Unidos e não foi apreendido tudo a fortuna dele que estava em outro país, porque nem na Venezuela ele queria deixar o dinheiro dele. Foi apreendido tudo. Aí tanto é que ele começou a converter muita coisa em ouro, porque o papel ele precisava deixar no banco e ele precisa movimentar isso daí, porque ele precisa comprar as coisas, não dá para comprar em ouro. Aí ele começa a entrar na Bitcoin, que é um mundo invisível. Então é isso. Esse mundo invisível, ele está sendo uma contrapartida, uma saída para poder enfrentar as restrições do planeta, para tentar sobreviver no meio do caos. E as empresas vendo esses caras riquíssimos e donos de países tendo e sendo obrigadas a se esconder nisso, então eu vou começar a vender coisas ali. Não coloco tudo ali, mas vou usar para receber. Enquanto tem gente querendo comprar, eu vou pegando e vou recebendo e vou convertendo e tudo mais. É somente por uma negociação que as empresas estão entrando. E quem está entrando mesmo não é para investimento em uma empresa, mas porque não tem saídas para fazer mais nada. É mais ou menos isso. Então tem que tomar muito cuidado. Você quer brincar, brinque, mas tome cuidado. Eu vou falar logo ali. Por quê? Vamos lá. Não, eu já vou falar até já. Vamos falar já, vamos trocar aqui a pauta. Olha só, Estadão, saiu no Estadão. Sociedade se tornou refém de milícias digitais, afirma analistas. Estamos nos tornando refém de grupos de pressão que utilizam as redes sociais para pautar a opinião pública, a popularmente chamadas milícias digitais. Além disso, isso aqui é uma nota. Então eles estão falando que conseguem tendenciar o pensamento do ser humano, que o ser humano não tem racional, ele não pensa, ele segue o fluxo. Olha, tá todo mundo falando isso, então é isso. Tá todo mundo falando aquilo, então é aquilo. É um erro muito grande, um problema muito grande. É um perigo isso. E, além disso, como está falando da milícia digital, nós podemos encarar e enquadrar os hackers. Vocês acham mesmo que um hacker não vai conseguir descobrir senhas e desviar dinheiros de um lugar para o outro? E ninguém vai saber, e ninguém vai ter como saber, e ninguém vai saber como vai fazer. Porque queira ou não queira, a pessoa para receber, quando ela recebe a senha, vamos lá, eu fiz alguma movimentação do Bitcoin. Você faz o quê? Você faz via papel ou você faz virtualmente? Não, professor, é virtual, o Bitcoin é virtual. Ótimo. Então você faz através de um computador. Você digitou a sua senha para você poder acessar a sua conta, poder movimentar seu dinheiro? Sim. Então, tá aí. Se você digitou, da mesma forma que eles conseguem pegar dados de banco, eles pegam o dado do Bitcoin e limpam o CFE, ó. Não tem muita segredinho. Só que o banco você consegue recorrer e recuperar, porque tem seguro. Estornar o negócio. O Bitcoin você não tem nem para onde correr. Você pode procurar quem que você quiser para correr, que você não vai achar lugar nenhum. Vamos lá, Infomoney. Uma fala que eu sempre falei lá atrás, mais de ano atrás, tá aqui, saiu agora. Olha que bonitinho. Eu tô bem, rapaz. Tô falando igual o CEO da XP Investimentos. Olha só. Abre aspas. O que derruba o presidente é a economia fraca. Fecha aspas. Diz José Berenguer, da XP.
Executivo vê a polarização entre Jair Bolsonaro e Lula como um cenário provável em 2022 e reforça coro pela vacinação em massa no curto prazo. Mas o diferencial e o que vai realmente derrubar o presidente vai ser a questão de economia. E eu venho falando faz tempo. Se o Paulinho ficar, o presidente vai cair. Ele não ganha, ele vai cair, ele cai, ele não fica, ele não consegue ganhar. Porque o Paulinho está trazendo inflação, está trazendo um monte de caos econômico para nós. O Paulinho está fazendo isso, professor? Tá. Com as ideinhas dele de liberalismo no dólar, tá. Revista Quatro Rodas. Olha só o que me saiu aqui. Isso aqui é para a gente encerrar. A Argentina obriga fabricantes de carro a produzirem capacidade máxima. Mas como assim? Eu chego, o presidente da República fala, agora vocês vão ter que fabricar em velocidade máxima, e a quantidade máxima de carro, eu vou fazer o que com os carros? O presidente está achando que eu vou pegar um dinheiro, vou pegar empréstimo no banco, vou pegar dinheiro, fabricar carro para deixar ele no pátio, para estragar no tempo pegando sol, o pneu amacetando no sol e tudo no sol. Como é que o que tem na cabeça esse presidente da Argentina? Esse presidente da Argentina, ele não está querendo afundar a Argentina mais ainda, ele está querendo pulverizar a Argentina. A Argentina vai deixar de existir do negócio desse. Cara, aonde ele viu que isso funciona? Eu queria entender o que passa na cabeça de um cidadão achar que isso funciona. Se o governo da Argentina quer que as fábricas montadoras funcionem, meu querido, arrume dinheiro e compre toda a produção deles. Aí eles vão fabricar no máximo. Vai lá e paga. Olha só, vou querer. Quanto vocês fabricam no máximo? 10 mil carros? Então eu quero 10 mil carros. Tá aqui o dinheiro. E isso faz movimentar. Agora, eu falar para movimentar, fabricar, e depois falar assim, você se vira para vender agora. Cara, loucura total. Loucura total. Aonde? Olha, eu vou falar um negócio para vocês. A Argentina acabou mesmo, hein? A Argentina já era. Bom, vamos vendo as loucuras no planeta, as coisas se movimentarem e tomar muito cuidado com as situações do digital, levando a gente para caminhos que não é bem os que a gente queria seguir e ter, ou até mesmo levar. Gente, jamais a verdade absoluta. Que Deus nos abençoe. Namastê.